Pessoal, boa noite. Meu nome é João Sampaio, eu sou aluno do 6º período de Medicina da UFT e atualmente eu sou coordenador do NAF, o Grupo Avançado de Retina, Pesquisa e Oftalmologia, do projeto do Thiago. Então, eu estou com essa missão de falar desse relatório intitulado Vision for Change, Meeting the Growing Demand for Eye Care. Se a gente analisar o título, a gente já extrai duas premissas. A primeira é que há uma demanda crescente pelo tratamento ocular. E a segunda, que é um chamamento. A Vision for Change é uma visão pela mudança, no sentido de que há necessidade de mudança para que se resolva algumas insuficiências relacionadas ao sistema de saúde, porque existem diversas causas de cegueira e baixa visão que podem ser prevenidas. Bom, a ideia aqui é dividir essa apresentação em duas partes. A primeira parte é tratar dessas 5 principais causas de cegueira e baixa visão no mundo, dentre elas catarata, glaucoma, erro refrativo não corrigido, DMRI e retinopatia diabética. Vou apresentar dados epidemiológicos e dados relacionados ao custo dessas doenças mundialmente. E um segundo momento para falar, fazer uma lista de problemas, por que essa prevenção não está acontecendo da maneira que deveria, e apontar algumas soluções. A título de introdução, vale destacar que os acometimentos visuais são a terceira maior limitação global, perdendo apenas para anemia e as perdas auditivas. Hoje estima-se que há 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem com uma perda de visão severa e até 43 milhões cegas. Eu queria destacar esse número aqui: 80% das causas de cegueira são preveníveis. Outro dado interessante é que o custo da cegueira para um paciente brasileiro, o custo anual, é estimado em $880 por ano, um valor que chega a $13 mil ao longo da vida produtiva desse paciente. E aqui é um dos temas centrais que a gente vai estar tratando, que é a insuficiência do sistema de saúde e o aumento da demanda por cuidados visuais, que é algo que está muito relacionado com o envelhecimento populacional. Bom, é um relatório elaborado pela Roche, então o método foi basicamente coletar entrevistas com especialistas de 11 países, dentre eles quase um de cada continente: Brasil, Estados Unidos, alguns da Europa, China e Austrália. E literatura da área de oftalmologia. Aqui fala só um pouco da estrutura, que o relatório está dividido, e os países. Eu trouxe essa tabela só para mostrar como se traduz essa questão do crescimento da demanda relacionada à idade, que é um dos maiores fatores de risco para as principais doenças causadoras de cegueira. Eu vou mostrar aqui no próximo slide, que na verdade é mais interessante. Aqui em cima a gente tem uma linha do tempo, a evolução da pessoa, desde antes do nascimento até a velhice. Aqui na primeira coluna a gente tem as principais causas de cegueira e a gente percebe que é na idade adulta que a seta mostra que a maioria delas aparece. Bom, iniciando essa primeira parte agora, relacionada às principais causas, a primeira delas seria a catarata. A primeira causa de cegueira, a principal causa de cegueira do mundo, e a segunda causa de perda moderada de visão. Mais de 100 milhões de pessoas são acometidas mundialmente, chegando até 17 milhões de pessoas cegas pela catarata. Aqui, antes de eu continuar, deixa eu só explicar como esse gráfico é apresentado. Aqui são os 11 países, certo? Em azul é perda moderada de visão, em vermelho perda severa, em azul claro é cegueira. Aqui a gente consegue, através da interpretação mesmo, ver que a Itália tem um elevadíssimo índice de perda moderada, mas quem está liderando o índice de cegueira é aqui, o Brasil. A prevenção à catarata se dá por meio de um diagnóstico precoce e aumento do número de cirurgias. Aumento do número de cirurgias. E um dado interessante é que no Brasil, de 2000 a 2019, foram realizadas 8,4 milhões de cirurgias de catarata. Um número que começou nos anos 2000 por volta de 200 mil cirurgias ano, chegando em 2015 a 660 mil cirurgias ano.
A segunda principal causa de cegueira seria o glaucoma, uma causa com prevalência altíssima na Ásia e na Europa. Mas a gente vai ver que no Brasil o índice de perda moderada de visão pelo glaucoma é quem lidera o ranking. Bom, aqui a gente vê de cara que a Itália tem uma prevalência altíssima e Espanha também. Mas Brasil, se a gente reparar, é quem está liderando o ranking na causa de perda moderada de visão. O que chama atenção no glaucoma é o custo da doença. É uma doença que tem um longo período de tratamento e ela chega ao valor de 2,5 bilhões de dólares nos Estados Unidos, em gastos diretos e indiretos. O erro refrativo não corrigido, representado principalmente por miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo, é a principal disfunção, é a disfunção visual mais comum. Aqui no gráfico ele acaba não colocando os números relacionados à cegueira, mas no texto do artigo ele relata um aumento expressivo em todos os países do estudo. O que chama atenção também é que investimentos em prevenção podem levar uma economia da ordem de 202 bilhões de dólares mundialmente. Bom, a quarta causa é a DMRI, a distrofia macular relacionada à idade. É a principal causa de cegueira em países desenvolvidos. É a principal causa de cegueira na Europa. Chama atenção o número referente à prevalência, 170 milhões de pessoas com DMRI, com previsão de 288 milhões, se eu não me engano, para 2040. Tratamento feito com anti-VEGF, que é uma terapia que apresentou uma melhora de 30%, uma redução de 30% na prevalência, num estudo que abrangeu o período de 1990 a 2020. Vamos ver aqui, Itália. Chama bastante atenção, a Itália tem os maiores índices de cegueira e perda de visão moderada na maioria das doenças. O Brasil também se destaca em várias delas, mas a DMRI perde um pouco para os europeus. Né? Bom, e nossa quinta causa, a nossa quinta doença, a retinopatia diabética. Estima-se que 460 milhões de pessoas no Brasil são acometidas pelo diabetes. Aqui as nossas tabelas estão divididas em DM1 e DM2. E se a gente parar para analisar quem está liderando, cegueira causada por DM1, mais prevalente na Itália. Mas o Brasil já está bem expressivo aqui, em segundo lugar. Muita causa de cegueira relacionada a DM1. Lembrando que a retinopatia diabética é uma complicação do diabetes que acomete 30 a 40% dos pacientes. Aqui o Brasil lidera a prevalência de cegueira pelo DM2. Estima-se que no Brasil aproximadamente 4 milhões de pessoas sofrem com perda moderada ou cegueira relacionada à retinopatia diabética. E aqui, só destacar uma das ações, que pode ser até vista como uma das soluções. Eu até botei a foto aqui do nosso mutirão de prevenção à cegueira, que vem acontecendo há 3 anos já. A gente faz uso de um retinógrafo portátil de alta qualidade que é dotado de inteligência artificial. Isso vai entrar até ali para frente como uma das soluções. Agora, vamos para a segunda parte, só tomar uma olhada. Bom, agora a segunda parte da apresentação, falar um pouco dos fatores limitantes no tratamento das doenças. Alguns são velhos conhecidos, né? Por exemplo, escassez de especialistas em cuidados oftalmológicos. Bom, aqui a gente percebe que o número de profissionais não é nem suficiente em países onde há muito mais optometristas e até muito mais enfermeiros, muito mais profissionais que atuam junto ao oftalmologista. Até mesmo nesses países a gente tem uma ineficácia no sistema de saúde. Bom, a desigualdade regional na prestação de serviço. Esse é um problema bastante perceptível na nossa realidade brasileira, e você tem diferentes qualidades, diferentes tamanhos do sistema de saúde a depender do estado. Terceiro problema, sistema de saúde mal integrado. É uma questão muito relacionada ao estabelecimento de políticas públicas e análise de dados. Às vezes carece que sejam feitas, primeiro coletados dados, segundamente analisados dados, para saber se as políticas públicas estão atingindo os resultados esperados. Aqui nós temos o alto custo financeiro dos cuidados. A gente sabe que muitas terapias podem ser muito custosas, tanto individualmente, para a pessoa em particular, quanto para o sistema público.
a intensidade no tratamento de determinada doença. Isso pode ser um fator que desestimula a adesão ao tratamento. Se o paciente tem que ir muitas vezes ao consultório, fazer um tratamento que seja doloroso ou incômodo. A falta de conscientização pública sobre a saúde ocular, esse é um problema que eu vou discutir um pouquinho ali na frente, e um problema bastante conhecido que são as longas filas de espera. Esse quadro aqui, só para mostrar de forma breve a proporção de oftalmologistas e optometristas nos 11 países do estudo. Países desenvolvidos, em uma média, há um oftalmologista para 2 optometristas. Mas aqui a gente vê que tem países que têm até 5 optometristas para 1 oftalmologista. O número global de oftalmologistas estimados no mundo é na casa de 232 milhões, só que eles são desigualmente distribuídos entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Esse aqui eu vou passar para adiantar um pouquinho. E agora já vamos adiantar um pouco as soluções. Bom, a primeira delas seria investimento em tecnologia, inovação, pesquisa e terapias médicas. Isso é uma frente ampla, dá para falar de muita coisa em cada uma das doenças. Aqui eu coloquei de exemplo as terapias gênicas, que os especialistas que comentam no relatório preveem que no futuro, conforme isso vem aumentando bastante, sendo a oftalmologia uma área pioneira nas terapias gênicas, vai ser possível se falar até em reversão da cegueira. Bom, a tecnologia ela tem um papel fundamental no sentido de diminuir barreiras. Você, por exemplo, chegar em localidades onde não tem profissionais, zona rural, por exemplo, ou até mesmo agilizar processos, agilizar o processo de triagem, como foi o caso que a gente faz no mutirão. A gente se vale de inteligência artificial para agilizar a triagem e até já mapear retinas lesadas. Segundo ponto, expandir o escopo de atuação para optometristas, enfermeiros, e o que me chamou a atenção foi para isso aqui, médicos de atenção primária. Eles apontam como uma possibilidade de você capacitar médicos de atenção primária para eventualmente realizar até o exame de refração e estar podendo atuar em níveis que hoje os médicos de atenção primária não atuam. Na Europa, Estados Unidos, o Conselho de Optometristas advoga pela expansão das competências e hoje em alguns lugares faz até tratamento de glaucoma estável e algumas terapias a laser. E fala também que algumas enfermeiras, dependendo do país, até injeção intravítrea já tem aplicado também. Esse aspecto aqui é bastante interessante, o uso de abordagens diversificadas para alertar e colocar em foco a prevenção para que pacientes estejam cientes dos riscos de doença. Isso aqui tem a ver com uma questão de conscientização individual e pública sobre as doenças oculares. Aí eu coloquei aqui o exemplo indiano. Lá eles se valeram da contratação de uma pessoa com notoriedade para fazer uma propaganda em que essa pessoa ela se orgulhava de usar óculos, porque na Índia eles têm um estigma quanto ao uso de óculos, e assim aumentar a adesão ao tratamento. E esse segundo modelo, esse segundo exemplo bem legal, um estudo usando realidade virtual, envolvendo glaucoma, tentou proporcionar uma melhor imersão do paciente dentro da doença dele para que ele pudesse conhecer melhor a fisiopatologia e as complicações, e assim também aumentar a adesão ao tratamento. E por fim, um ponto até que eu já falei, aumento da vigilância e coleta de dados para melhor compreender se políticas e investimentos estão trazendo os melhores resultados. Bom, estamos chegando no final. Aqui eu vou trazer mais 4 exemplos relacionados a longas filas de espera e maior acesso do paciente à saúde ocular. A Dinamarca adotou o modelo de garantia de tempo de espera, estabelecendo que o paciente poderia ficar um período X de tempo esperando receber um tratamento ou um procedimento. Se esse período fosse excedido, o paciente teria direito a procurar o serviço na rede particular em outra região da Dinamarca, até mesmo na rede particular ou pública de outro país. A Hungria adotou um sistema bem interessante de monitorização instantânea online de filas por terapias e procedimentos, no sentido de que eles olhavam uma região com uma fila muito longa e uma região com uma fila muito curta. O paciente que era daquela região da fila longa poderia receber o tratamento numa região menos lotada. A Itália também adotou um sistema de espera homogênea de tempo,
que já parte da premissa de uma integração da análise de um médico da atenção primária e uma análise do médico da atenção secundária, que ambos julgam a necessidade e a urgência que aquele paciente tem pelo tratamento, e aí a partir daí tira-se um tempo médio máximo de espera que aquele paciente tem para receber o tratamento. E por fim, visando solucionar a questão da insuficiência material relacionada à ausência de espaço ou à dificuldade que o paciente pode ter de ser atendido em algum espaço, a Inglaterra propôs ambulatórios itinerantes próximos à comunidade, propôs ambulatórios próximos a lugares de maior movimento, como shoppings, e também propôs atendimento em horários alternativos, hora de fluxo dos pacientes, para que eles pudessem ter um acesso num horário que fosse mais adequado. Bom, a conclusão, ela passa pelos problemas e pelas soluções, foram basicamente os últimos pontos que eu falei, e por fim eu queria voltar nessa premissa inicial, que se 80% dos casos de cegueira são preveníveis, existe muita margem para que se ofereça uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. E essas soluções, elas perpassam desde reestruturações de sistemas de saúde até soluções complexas, como você ter mais desenvolvimento científico e desenvolver terapias gênicas que até agora ainda não foram desenvolvidas. E por fim, terminar dizendo que o exame visual ele não se limita só ao olho. É mencionado no relatório que até 200 doenças sistêmicas podem ser encontradas, porque talvez eventualmente elas são a causa da doença ocular. Então, uma prevenção à saúde ocular não é só do olho, mas também é uma prevenção da saúde de forma integral. Bom, é isso, gente. Obrigado. O relatório está aqui. Parabéns, João. Parabéns de verdade. Obrigado. Queria ouvir a opinião de quem quiser falar nesse ponto. Queria a opinião do chefe Fábio, que vê nossa realidade. A UFES como um centro científico assistencial do Estado, eu acho que ela tem uma importância fundamental no sistema. Eu vi aí que só tem países desenvolvidos, o Brasil e a China. Provavelmente a indústria está de olho nesse mercado, né? Enfim, e eu achei estranho a Itália, coitados italianos. Está todo mundo cego em lá, tanto por doenças degenerativas até por refração. E eu vou dar um último adendo em relação a isso, sobre informação do paciente. Nós fizemos um estudo aqui muito simples, perguntando ao paciente do mutirão se ele sabia que o diabetes causava cegueira ou não. Pra vocês terem ideia, 50% dos pacientes não sabiam que o diabetes causava cegueira. Olha que maluquice, 2023, vocês têm diabetes? Tem. Você sabia que causava cegueira? Não. Dá para entender, né? E nós comparamos um estudo da Unifesp, de 1990 e alguma coisa, que fizeram a mesma pergunta ao paciente, o mesmo estudo ao paciente. E a casuística foi a mesma. Então, em 20 anos, 2000 a 1999 a 2023, a informação que o diabetes causa cegueira é a mesma, pelo menos nas nossas casuísticas. E eu fiquei estarrecido com esse dado. Significa que nossa população precisa, além de ser melhor tratada, melhor que João, informada. E chefe? Na época que eu fiz residência, há uns 2 anos, a gente fez um trabalho num congresso internacional de endocrinologia, que estava tendo lá em São Paulo, e entrevistamos os médicos que estavam participando do congresso. Fizemos um questionário, quanto de informação eles tinham sobre o chocolate diabético. E um percentual, não vou lembrar de cabeça, eu tenho um tempinho, mas bastante significativo de médicos e endocrinologistas não saber quando encaminhar, quais as possíveis repercussões, o que abaixava a visão na chocolate diabética. Ou seja, se nem os médicos que tratam diabetes sabem, quanto mais o paciente. Só fazer uma pequena correção nessa questão essas campanhas de diabetes não ocorrem há 3 anos. Ocorrem aqui no serviço. Antes, quando eu era aluno, já participava de campanhas. A professora Josete já encampa essa questão das campanhas de diabetes em mutirões, já tem uns 30 anos.
Agora, com o professor Thiago, a gente tem uma outra campanha com uma outra modelagem, né, com outros objetivos, mas é algo que a universidade já faz há bastante tempo. Tá? Bastante tempo. Me preocupa quando, principalmente aqui no Brasil, quando a gente coloca essa questão de optometria fazendo o nosso trabalho. Tá? Não creio que no Brasil falte médico oftalmologista. Há uma concentração, como você bem colocou aí. Vitória, por exemplo, é a capital do país que tem mais oftalmologista por habitante. É algo realmente impressionante. O que falta é uma carreira, uma melhor remuneração para o médico querer ir para o interior. Nos Estados Unidos, possivelmente um optometrista pode ser muito bem formado e ser capaz de fazer coisas com maior competência. Eles têm uma associação grande, há muitas publicações, tem revistas, tem periódicos com publicações relevantes. Agora, aqui no Brasil, que mal o médico é formado, abrimos um monte de escola e a gente vê esse pessoal aí mal formado. Imagina uma escola de optometria, como a população brasileira vai ser atendida por esses profissionais. Já tem, tá? De vez em quando a gente pega, eu peguei, não lembro com quem aqui, um caso de uma paciente que foi atendida, achava que estava indo no médico, foi numa ótica, falou que estava com dor no olho, foi prescrito um óculos, não melhorou, voltou, eu falei, não, é assim mesmo, vai se acostumar, insatisfeito, procurou a gente aqui, está com uma úlcera de córnea. Então, esse é o tipo de profissional que tem um risco de ser atendido aqui formado aqui no Brasil e para atender a população. Então, até o Conselho Brasileiro de Oftalmologia não defende a presença de optometrista. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas das nossas atribuições já estão indo para outras áreas. Você pega essa parte de estética, de aplicação de botox, tem dentista fazendo, a fisioterapia fazendo, enfermeira fazendo, sei lá quem mais fazendo, e dá complicação e acaba indo para o médico resolver. Então, parte da resolução do problema é sim informação, e a universidade tem um papel muito importante nisso daí, e tem essas contribuições aqui. Alguém quer falar algo mais? Doutora Dilma? Vocês falaram, doutora? Eu queria agradecer a doutora Suzana. Cadê a Suzana? Foi? Quando puxou a orelha para começar a acabar na hora certa, ela tem um filho pequeno, mas na casa tem 3. Queria agradecer a todos, agradecer aos alunos da Liga que se deram cara a tapa para subir aqui nesse palanque. Os alimentos estão morrendo de medo aqui que eles vão vir nos próximos meses. Vocês apresentaram melhor do que eu faria na idade de vocês, tá? Vocês estão com um projeto super bonito, enfim, a Liga dá trabalho para vocês, o NARP dá trabalho para vocês, os multirões dão trabalho para vocês. Agradecer aos residentes por estarem aqui, puxar a orelha do Hugo amanhã. Bem, agradecer ao Fábio, a querida Ledilma, a querida Kelsey e o Léo por ter se priorizado essa noite, discutir nossos casos, e agradecer a todos que vieram. Eu queria fazer um chamamento aos oftalmos, eu não conheço todos que vieram hoje aqui, possam vir aqui para a gente bater uma foto. O primeiro Gun Howard da UF, que se propague por mais 30 anos para frente, com outras pessoas. E, como o Fábio falou, começamos um trabalho de formiguinha com a Giuseppe, na diabetes, há 30 anos, né? Eu tinha uns 14, eu acho. E nós vamos fazer esse trabalho de diabetes, esse granal, por muitos e muitos anos aqui no Espírito Santo. Obrigado a vocês. Podemos tirar uma foto aqui dos queridos oftalmos locais. Ana,